Então, bom dia, pessoal. Vamos continuar a aula passada sobre federalismo, continuar vendo especificamente as características do federalismo. Ontem, nós conversamos sobre algumas características iniciais. Nós vimos, que o federalismo é um tipo de Estado onde existe uma descentralização do poder. Qual é a consequência disso? Você vai ter vários núcleos de poder simultaneamente. Segundo, como é que eu faço para organizar isso? Eu preciso de uma repartição de competências. Eu preciso dizer quem faz o que é atribuição de quem. Na Constituição. Bem, essa organização dá aos entes autonomia, mas não soberania. Os entes têm poder de gerir os seus territórios, tomar suas próprias decisões, mas eles não são entes soberanos. Como eles não são soberanos nem independentes, eles não podem sair da federação. Eu disse para vocês que não existe direito de secessão. A Constituição também não pode ser flexível, porque se ela for flexível, essa federação se torna instável, porque a qualquer hora ela pode ser reorganizada, ela pode ser suprimida ou algo do tipo. A Constituição que baseia a federação precisa ser rígida, precisa ser uma Constituição que tenha um grau de estabilidade alto. No caso do Brasil, né, a gente tem até uma dupla garantia. Além da nossa Constituição ser rígida, a federação constitui uma cláusula pétrea, ou seja, não pode ser retirada da Constituição em hipótese alguma. Por fim, nós conversamos na última aula que os Estados-membros participam, eles conseguem participar da formação da vontade central. O que é que significa isso? Os Estados-membros opinam e contribuem com o voto para as decisões do governo central. Olha só, gente. Isso aqui é importante. Nós temos um parlamento bicameral. Nós temos o parlamento com uma casa que representa a vontade popular, que é a Câmara dos Deputados, mas o Senado ele não é um órgão representativo da vontade popular. Ele é um órgão representativo da vontade do Estado-membro. Tá bom? Embora a gente confunda isso, esse papel tem que ficar claro na nossa mente. Ok? Bem, e hoje, o que é que nós vamos ver? Primeiro, sexta característica do Estado Federal. No Estado Federal, eu disse para vocês, acabei de recapitular, nós temos um sistema de competências, nós temos uma organização da federação prevista na própria Constituição. E a Constituição prevê, né, que isso funcione bem, que todos os estados e a União, no caso do Brasil, os municípios, se ordenem de forma harmônica. Ok, perfeito. Então, a Constituição tem uma expectativa de que esse regime funcione de uma forma estável. Só que existem situações em que ocorre uma instabilidade institucional. Ocorre uma crise. Aquele sistema previsto pela Constituição originalmente, aquela ordem que a Constituição instituiu, não está funcionando como esperado. Aí você vai dizer assim, professor, o pessoal que se ajeite e cumpra a Constituição. A Constituição não pensa assim. A Constituição ela é o direito como um todo, né? Principalmente, melhor dizendo, mais que o direito, a política, porque a Constituição também é um documento político. A política, gente, é algo pragmático. Ela tem que dizer, funciona ou não funciona. A Constituição diz, olha, se está em crise, não adianta eu dizer, olha, o perfeito é esse. Não, a Constituição tem que dizer, como é que a gente sai da crise? E a Constituição, ela cria um chamado sistema constitucional de crise, que é o seguinte, olha, a Constituição diz, se tudo sair do controle, aciona um desses mecanismos para você retornar à normalidade e voltar ao cumprimento normal da Constituição. Existem 3 mecanismos constitucionais de crise. Quais são eles? Estado de defesa, estado de sítio e o terceiro que nos interessa aqui, intervenção federal.
O que é a intervenção federal, gente? É o seguinte, olha, o Pacto Federativo, aquela organização que a Constituição previu para a federação não está funcionando. Alguma coisa saiu do eixo. Qual é a consequência? A Constituição diz assim, olha, então faz o seguinte, vai lá, você, ente superior, afasta transitoriamente, temporariamente, afasta a autonomia desse ente inferior, resolve o problema e devolve ele à normalidade. Então foi o seguinte, o governador do Pará decidiu intervir no TJ. O governador do Pará foi lá e feriu a organização do Poder Judiciário. A Constituição diz, olha, União, vá lá, suspenda essa autonomia que o Estado do Pará tem, resolva este problema, e aí depois que você resolver, você volta à normalidade. Nós temos nós temos dois casos, mas um vocês lembram, com certeza. Nós temos 2 casos de intervenção federal no Brasil, recente, inclusive. E pós-88, quando digo recente, é menos de 5 anos para cá. Quem lembra para mim, pelo menos um desses casos? Ninguém lembra nenhum caso de intervenção federal? Pense aí, gente, pensa. Puxa pela memória. Não, gente. Intervenção no Rio de Janeiro e intervenção em Roraima. Roraima, ninguém vai lembrar porque foi muito rápida. Foi uma intervenção de 1 mês e pouco, ou 2 meses, não lembro exatamente. Mas foi muito rápida a intervenção em Roraima. Mas no Rio, não. No Rio durou 1 ano, eu acho. Que foi quando teve aquela crise. Não, em São Paulo não teve, não. Foi quando teve aquela crise na segurança pública no Rio de Janeiro. Aquela não, né? Que o Rio de Janeiro vive em crise na segurança pública desde que eu me entendo por gente. Mas, enfim, né? Enfim, eu estava tendo uma crise muito pesada lá na segurança pública. E aí, gente, o governador, inclusive, aceitou, né? O governo federal, na época do governo Michel Temer, decidiu intervir no Rio de Janeiro. E especificamente, aí a gente vai ver quando a gente for falar de intervenção, né? Foi uma intervenção atípica, ela foi uma intervenção parcial. Foi uma intervenção apenas na Secretaria de Segurança Pública. Então, o governo federal foi lá, afastou as autoridades estaduais e nomeou autoridades federais para atuar naquela área, até resolver a crise. Não sei se resolveu, inclusive, mas até resolver a crise. É o que acontece, é um mecanismo para dizer o seguinte, olha, o Rio de Janeiro não está dando conta de executar uma competência que a Constituição deu para ele, que é a competência de segurança pública. Se ele não está executando a tarefa que a Constituição deu, um ente superior, no caso da intervenção federal, é a União nos estados, mas existe a intervenção estadual. Na intervenção estadual é o estado que intervém no município, tá? Sempre o de cima no de baixo. União nos estados, estados nos municípios. Não pode pular, não pode a União intervir no município. União nos estados, estados nos municípios. E aí você tem excepcionalmente, por que excepcionalmente? Porque não pode ser regra, tem que ser exceção. E senão tem alguma coisa errada. Se o pacto federativo não funciona normalmente, tem que rever esse pacto. Em que a Constituição autoriza o afastamento temporário transitório da autonomia estadual ou municipal com a finalidade de restabelecer a ordem prevista constitucionalmente. Ou seja, a Constituição instituiu a federação naquele caso não funcionou, naquele caso, naquela situação, aí a Constituição diz, então, faz o seguinte, afasta temporariamente essa organização, afasta a autonomia, reinstitui a ordem e aí a federação volta a funcionar
como antes. Ok? Ficou claro que é isso? A gente vai ver ainda o que é intervenção, essas hipóteses, procedimento, mas aqui, ficou claro? A gente tem 2 casos de intervenção de novo, né? Aqui, recentemente, que é o caso de Roraima e do Rio de Janeiro. A gente brinca, né, que o professor Michel Temer, ele era um professor de constitucional frustrado, porque não tinha exemplo para ele dar em sala de aula, e aí ele foi lá e fez aquilo que faltava em alguns dispositivos constitucionais, né? Então, intervenção federal e decretou. Enfim, Michel Temer é professor de constitucional da PUC de São Paulo. Ele tem até um livro escrito sobre constitucional e tal. Enfim, comentários sobre o direito em geral. Ok. 7ª característica, gente. Os estados numa federação, eles têm direito à auto-organização. O que significa isso? Eles podem ter uma organização própria, distinta e autônoma em relação aos demais entes. Os estados, eles funcionam, vou colocar assim, eles funcionam de uma forma autônoma, ou seja, de uma forma não dependente, não subordinada a outros entes. E aí a gente vai dizer que isso se desdobra em 3 características. O primeiro, e a mais nítida, é o autogoverno. O governo estadual, ele é um governo constituído pelo próprio Estado-membro. Quando eu digo constituído, né, eleito pelo próprio Estado-membro. Então, o governo estadual é eleito, de novo, pela própria população do Estado, né, é que vai gerir o Estado-membro e vai ter autoridade sobre ele de uma forma, repito, não subordinada à União. Não subordinada. O que é que significa isso? Significa que o Estado-membro não vai precisar pedir autorização para fazer algo, ou não vai precisar depender de um referendo, assim, de uma autorização da União para escolher algo, para tomar uma decisão, para fazer uma obra, enfim. Ele funciona de uma forma autônoma. O governo não está subordinado à União. Segunda característica é a autolegislação. O que significa isso? Cada Estado-membro, gente, pode criar leis próprias dentro da sua competência, tá bom? Dentro daquilo que a Constituição autorizou, o Estado-membro ele pode ter uma legislação sua que vai ser diferente, inclusive, de outras legislações de outros estados. Cada Estado-membro tem a sua própria legislação, tem suas próprias normas jurídicas. Então, bora lá. Exemplo. O Estado do Pará tem servidores públicos. Existe uma lei estadual que regula, que rege os servidores públicos do Estado do Pará. Ok. E existe uma lei federal que regula os servidores da União. Ok? Minha pergunta é, essa lei estadual é igual à lei federal? Essa lei que rege os servidores estaduais é igual à lei que rege os servidores federais? O que vocês me dizem? Será que é ou não? Resposta: não são iguais, gente. Isso mesmo, Vitor. Não são iguais. Por que não são iguais? Porque o Estado-membro tem o direito de criar normas próprias, uma legislação própria. A gente vai ver, ao longo das aulas do federalismo, que isso aqui é um pouquinho mitigado. Por que é mitigado?
Porque o Supremo, ele não deixa que o Estado-membro fuja muito daquilo que foi estipulado nas normas federais. O Supremo acaba restringindo essa autonomia com base em um princípio chamado princípio da simetria, segundo o qual os Estados-membros não podem fugir muito daquilo que foi estipulado no plano federal. Aí acaba que inviabiliza boa parte dessa autonomia. Mas, enfim, a ideia do federalismo é essa autolegislação. Última característica, eu não vou mostrar, mas eu acho que vocês sabem o conceito, porque vocês viram em Teoria Geral da Constituição, que chama-se autoconstituição. Os Estados-membros têm poder de autoconstituição. O que significa isso? Quem saberia me dizer? Quem lembra esse conceito? Gente, a autoconstituição, ela é a capacidade que esse Estado-membro... Isso, Tainá, perfeito. Essa é a capacidade que o Estado-membro tem de elaborar a sua própria Constituição. Cada Estado-membro tem o poder de ter uma Constituição própria. Professor, e tem poder constituinte estadual? Tem. Lembra? Poder constituinte derivado decorrente. O poder de elaborar constituições estaduais. Agora sim, lembre, né? Um Estado-membro não é soberano, ele é autônomo. Essa Constituição, ela é limitada pela Constituição Federal, tá bom? Cada Estado-membro tem o poder de elaborar sua própria Constituição, observando a Constituição Federal. Ok? Observando a Constituição Federal. Gente, última característica, e essa aqui é muito importante. Ela diz assim, ela é a última listada, mas ela não é a menos importante, né? Por fim, porém não menos importante. Repartição de receitas. Gente, ok, muito bonito tudo que eu falei até aqui. Mas se a Constituição não der dinheiro, não der recursos para os Estados-membros, perde todo o sentido que eu falei até aqui. É igual você, quando você completa 18 anos. Vocês já fizeram 18 anos, provavelmente. Se você não tiver dinheiro, filho, acabou. 18 anos é meramente simbólico. Você só pode ser preso, né? Mas, assim, sem dinheiro, você não tem autonomia nenhuma. Você não tem capacidade de fazer nada. Nada, 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 nada. A autonomia, ela depende de recursos financeiros. A mesma coisa aqui. Só você pensar em você, tá? Triste verdade, e é verdade. É um fato da vida. Se você não tiver dinheiro, você não tem autonomia. A mesma coisa vale para os Estados-membros. Se a Constituição não der a eles receitas próprias, não existe federação, porque não tem como o Estado ter autonomia sem ter dinheiro. Não tem. Então, gente, como forma de viabilizar a execução da repartição de competências, ou seja, viabilizar que os estados consigam verdadeiramente executar as suas tarefas, a Constituição precisa o quê? Dar recursos financeiros para esses entes. Então, essas instituições precisam de dinheiro próprio. Ok? Isso diz respeito principalmente à instituição de tributos estaduais e municipais, né? Porque lembre que o município também tem suas atribuições, tem competências. Pergunta. Me dê um exemplo só que eu quero, de um tributo estadual. Um tributo que o Estado tenha para executar as suas tarefas. Alguém lembra? Um tributo estadual. Pensem aí, um tributo que vai para os cofres do governo do Estado. Alguém sabe? IPVA. Muito bom, Joab. O IPVA, Imposto sobre Veículos Automotores, é um tributo estadual.
cada estado recolhe, institui, recolhe e recebe esses recursos e os emprega. Vocês vão ver lá em tributário, eu não sei se é tributário ou financeiro, mas eu acho que é tributário, que o IPVA, não, é financeiro. E o IPVA, ele é do estado, mas parte do IPVA vai para o município. Mas não interessa para a gente isso. O ponto é, o IPVA é um tributo estadual. Ponto. Vai ser distribuído lá, mas ele é efetivamente estadual. Ok, gente, até aqui. Ficou claro essas características iniciais? Sim? Então, vamos fazer uma pausa de 10 minutos, né? Deu meia hora de aula, a gente faz uma pausa de 10 minutinhos, voltamos 10h40 para analisar agora já a Federação Brasileira, tá bom?